A ocupação do perímetro urbano tem uma série de regras para o chamado parcelamento de solo, e todas essas regras precisam ser cumpridas ou por atuação do poder público no seu papel de fiscalização, de ordenamento da ocupação do solo, principalmente do ponto de vista de edificações, quanto pelo empreendedor, aquele que quer pegar uma gleba e fazer o seu parcelamento. Essas regras são submetidas ao promotor de fundações e urbanismo, Luiz Gabos Alvarez. Ele está conosco aqui para repassar essas questões que nem sempre são de domínio público das pessoas no dia a dia. Muito obrigado pelo seu retorno aqui. Um prazer. Vou fazer a questão didática para as pessoas se familiarizarem um pouco, cada vez que tem um tema desse que chama mais atenção do ponto de vista público, seja no legislativo, seja do ponto de vista das pessoas no dia a dia, que é a chamada lei de parcelamento de solo. Afinal, o empreendedor tem uma gleba e ele resolve parcelar. O que ele precisa obedecer? Bom, o parcelamento do solo, quando nós dizemos em parcelamento do solo, nós temos que imaginar a situação de uma expansão do perímetro urbano, a cidade vai crescendo e aquelas áreas que eram áreas rurais acabam se transformando em áreas urbanas. Eu costumo dizer, nós transformamos alqueire em metro quadrado, né? Ou seja, eu tenho uma porção de terra e passa a ser de interesse tanto do município quanto do seu proprietário que ela seja parcelada. Esse parcelamento do solo tem regramento, ele não é algo que eu faço da forma que eu bem entender. E esse parcelamento ele começa já com uma visão constitucional, a Constituição já prevê a necessidade de um perfil urbanístico saudável, é reproduzida nas leis federais, na Lei de Parcelamento do Solo Urbano e no Estatuto da Cidade. A nível estadual, nós temos a Constituição Estadual que prevê a necessidade de que tenhamos um regramento, um ordenamento urbanístico. E, por fim, nós temos as leis municipais que vão tratar das peculiaridades de cada município. Questões muito menores e questões mais objetivas e não de parcelamento propriamente dito, de função do parcelamento. Seguindo essa linha de raciocínio, a Lei 6766 de 1979, que trata do parcelamento do solo, ela dispõe que 35% da área que o proprietário tem, ele deverá atribuí-la, doá-la, entre aspas, ao poder público, ao município em si. E esses 35% serão utilizados para a abertura de vias, praças públicas, áreas verdes e área institucional. A lei municipal que trata do assunto diz que 20% serão vias, 20% serão áreas verdes e áreas, 15% serão de áreas verdes e praças e 5% da área institucional. Esta área institucional, que é o que está em voga em razão de uma notícia veiculada referente ao empreendimento, essa área institucional, ela é uma área sem destinação específica, mas ela é uma área de uso de bem comum da população. Então isso significa que essa área deve ser usada pela população e a população que vive naquele bairro. Então, o primeiro conceito importante para vocês entenderem. Então, eu tenho uma gleba, eu vou parcelar, tenho que destinar isso por obrigação, 5% é a chamada área institucional para uso comum de toda a população. Sim, assim como as ruas e praças e demais sistema viário. Além das áreas, isso também deve ser feito pelo empreendedor, são as áreas de infraestrutura de rede de água, esgoto, iluminação, e todo esse custo é do empreendedor. Não é o município quem vai dizer. Isso foi feito, é necessário que se diga, exatamente para se aliviar o peso do poder público. Não seria justo que o poder público tivesse que fazer as redes de esgoto, o asfaltamento das vias, toda a infraestrutura básica, a abertura das ruas, porque isso seria um benefício muito grande para o empreendedor e um custo para a população que teria que se expandir. Ao longo do tempo, as leis foram se modificando, as leis municipais principalmente, e se antes não se exigia asfalto, hoje se exige asfalto.
Se antes não se exigia as galerias, hoje se exige. Então, o investimento deve ser feito pelo empreendedor. Todo empreendedor, a rigor, já deve fazer essa conta em qualquer lugar para poder ver o custo depois de comercialização do seu imóvel. Que alguém pode estar perguntando, mas 15% aqui, 5% para lá, 10% aqui, você parcela tanto a terra que você tira dele. Mas o conceito é de você transformar uma terra rural em urbana com todas as suas consequências de mercado. Né? Não tenha dúvida, a valorização, nós compararmos o preço do alqueire para o preço do metro quadrado, ainda é um grande negócio e isso é salutar, não existe. É evidente que todo esse custo encarece o preço do terreno, mas isso é um peso que o adquirente tem que ter. Eu não posso simplesmente ter o poder público financiando a expansão da cidade quando a lei determina que isso é encargo do empreendedor. A Bauru tem uma situação sui generis em relação a outras cidades de porte médio, do país inteiro talvez, de que a questão da terra tem um preço por metro quadrado para edificações muito maior que a média dos outros lugares. Nós estamos cercados por áreas de proteção ambiental, né? Há uma limitação de acesso à terra. Nós temos muitas restrições ambientais em Bauru, muita restrição em relação ao cerrado, e isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade de expansão, diferente de cidades que não estão em área de preservação, que podem se expandir livremente. Aqui nós temos as APAs, né, as áreas de proteção ambiental do Rio Batalha e todos os rios. Há uma série de restrições, de áreas que não se pode aproveitar, e isso vai gerando um acréscimo muito grande do valor das glebas, que por consequência gera como reflexo uma superocupação dessas áreas, né? Tenta-se adensar o máximo possível, já que eu não posso me expandir livremente, porque eu tenho restrições. O empreendedor quer fazer aquilo que seja mais barato, que dê mais lucro, que seja mais interessante. E nem sempre o interesse do empreendedor corresponde ao interesse público, ao interesse da população em geral. Daí porque a necessidade dessa fiscalização muito rigorosa. Nós temos que ter um critério muito grande para se evitar que a cidade cresça desordenadamente e sem vias de acesso. O senhor deu um conceito importante sobre essa questão. Em relação a um empreendimento específico, ali na região da Comendador, Zona Sul, uma área de grande influência e de observação de mercado também, da circunstância dela de ocupação de solo, e a Prefeitura está se valendo de um dispositivo do plano diretor para a compensação da destinação dessa chamada área institucional, de 5% da gleba a ser loteada em outros locais da cidade. Por que no conceito do senhor isso fere ou confronta com a Lei Geral de Parcelamento? O que as diretrizes, ou seja, o horizonte que a Lei de Parcelamento nos dá, é que nós tenhamos espaços vazios e que a cidade não cresça com maciços habitados, para que nós não tenhamos um adensamento muito grande, porque isso influi diretamente na qualidade de vida das pessoas, certo? Lotes pequenos, vias estreitas, inexistência de áreas de lazer, isso gera uma queda na qualidade de vida, e a queda na qualidade de vida gera violência, gera conflitos entre as pessoas que estão todas compartilhando um espaço muito pequeno. Muitas pessoas morando num espaço muito pequeno. O que a Lei de Parcelamento do Solo prevê é isso. Nós temos que ter espaços livres e áreas institucionais para que o município tenha a possibilidade de nenhuma necessidade de utilizar essas áreas onde ele teria áreas no município inteiro, porque a lei ela prevê que cada local deve ter uma área destinada ao poder público. Quando eu troco, isso é permitido aqui em Bauru, que embora eu pense seja questionável, o plano diretor de Bauru prevê no artigo 43 que parte dessa área institucional pode ser dada em áreas de déficit, onde há déficit desse tipo de área, ou então o pagamento ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, ao Fundo Municipal de Habitação. Bom, isso eu penso seja questionável, por quê?
Porque se eu tiro a área institucional deste local, eu estou criando um déficit ali. Porque eu não posso pensar na cidade para hoje, para amanhã ou para depois da manhã. Eu tenho que pensar a cidade como um todo, com um ad eterno. No tempo. No tempo. Então o que acontece? Se eu tiro daqui e crio uma área institucional em outro local, compenso essa área, troco uma área por outra, eu estou resolvendo o déficit aqui, mas estou criando um em outro local. Isso efetivamente deve ser evitado. Se eu tenho falta de área institucional aqui, eu que resolvo o problema dessa situação com compensação de empreendimentos, não de área institucional, mas como uma compensação. Eu faço um grande empreendimento, um empreendimento milionário na cidade, que vai gerar uma renda enorme para o empreendedor. É plenamente justificável que ele dê uma contrapartida para a sociedade, dizendo, então eu preciso de uma creche, então eu vou construir uma creche naquela área onde há uma necessidade maior e assim por diante. Eu penso que o município tem outras formas de resolver o problema de falta de local para a instalação de equipamentos públicos, diferente, é melhor que ele use de outros instrumentos do que abrir mão de patrimônio dele para essas áreas. Até porque as áreas institucionais, as praças públicas, as vias públicas, o Estado, o município, quando eu falo Estado é em sentido amplo, o município não pode transigir sobre elas. Ele é o proprietário, mas ele é o proprietário sem a possibilidade de dispor dela. Ele tem a obrigação de cuidar, ele tem a obrigação de cuidar das praças públicas, ele tem que cuidar, se as áreas forem invadidas, que elas sejam retomadas, mas ele não pode dispor como se fosse um bem dele, como se fosse um carro da prefeitura que não serve mais, ele vai a leilão e aquele dinheiro vai para o tesouro municipal. A área institucional é de bem comum, portanto, de toda a população. De toda a população. Eu não posso transigir com essas áreas porque eu prejudico as pessoas que vão ocupar aquelas áreas de expansão urbana. Um exemplo sempre ajuda a refletir, o senhor deu um interessante. É como se imaginasse na Vila Universitária hoje sem o bosque da comunidade por esse conceito de aplicação de mercado. Não tenha dúvida, se aquela área tivesse sido trocada por uma área na periferia, por exemplo, mesmo que isso fosse matematicamente vantajoso, nós teríamos um prejuízo enorme para os moradores daquela comunidade. Se nós vermos quão utilizado é o bosque da comunidade, imaginemos se a prefeitura resolvesse vendê-lo. Então, olha, aqui não precisa, as pessoas aqui não são tão mal favorecidas, elas têm uma boa condição de vida, então vamos vender essa área e, para um grande empreendimento, eu faço 8 torres de prédio ali e troco isso por uma área na periferia. Um outro conceito, um subconceito quase embutido nisso é que está sendo usada a discussão sobre a área institucional para a ocupação do solo nessas regiões como contrapartida para destacar locais para, eventualmente, escolas, postos de saúde. Não é necessariamente essa a finalidade. Não, elas podem excepcionalmente serem usadas desde que para saúde, lazer e algo que seja do bem comum. Mas é importante que a área institucional ela deve estar junta da área verde para que nós tenhamos uma área significativa e tenhamos parques na cidade, e não esse maciço que o Bauru está se transformando, onde nós vemos que as áreas institucionais sempre são as piores, as áreas verdes destinadas, o município aceita sempre as piores áreas, então são áreas que a comunidade não tem como usufruir delas. Outra questão é, uma vez o loteador estabelecido essa regra, quando que o poder público, como ordenador dessas relações no dia a dia, ele deve exigir essa área institucional? Se ele pode fazê-lo, como tem alguns casos em discussão, ao final do empreendimento, do loteamento, ou logo na origem para efeito de início? Bom, a área institucional não é uma faculdade de exigir ou não, ela é um imperativo legal. E fazendo um paralelo com o direito sucessório, nós temos que entender que quando nós morremos e deixamos nosso patrimônio para os nossos herdeiros,
a transferência da propriedade por um fenômeno jurídico se dá no instante da morte. Então, a partir do momento em que o autor da herança morre, no instante seguinte o patrimônio já é dos seus herdeiros. Automático. Automático. O que eu quero dizer é que não se depende da abertura do inventário. As pessoas pensam que eu vou receber a minha herança o dia que for feito o inventário dos meus antecedentes. Mas não, isso já, as dívidas e o patrimônio são todas elas transferidas imediatamente no instante da morte. Então a questão é a seguinte, quando se tem a área institucional, as áreas verdes e as vias públicas? No momento do registro do loteamento. A hora que o loteamento nasce, já nasceu com ele, o município já automaticamente recebeu aqueles 35% no total e 5% do Bauru, especificamente a área institucional. O que eu quero dizer é que nós não podemos, isso é uma irregularidade, não receber a área institucional agora e esperar para receber depois. Isso não é a faculdade do poder público. Não é uma público faculdade, isso é um imperativo legal. A área institucional nasceu junto com o loteamento. A hora que eu faço o pedido de parcelamento do solo, eu já tenho que prever a área institucional e a hora que ele é registrado no cartório de registro de imóveis, aquela área já é do município. Existe uma discussão muito grande se eu posso antecipar a doação, por exemplo. Eu tenho uma gleba que eu não quero lotear ainda, mas é necessário que seja aberta uma avenida ali na frente. Então eu já cedo antecipadamente a minha parte para que seja duplicada a avenida. Isso é questionável. Teoricamente nós não teríamos prejuízo aí, porque já teria antecipando. Se já se questiona se é possível antecipar, imagine se eu posso retardar o recebimento. Então isso seria altamente prejudicial, até porque o Estado da sociedade ficaria sem garantias, porque se a empresa falir, quebrar e não cumprir a obrigação, depois eu teria que... Eu não posso abrir mão de algo que é certo e trocá-lo por uma eventualidade. Nessas questões das relações entre obrigações e direitos do público e do privado, tem algumas nuances mais específicas. Uma delas, que no caso que o senhor está apurando o inquérito civil do ponto de vista de denúncia, do chamado loteamento Espásio Comendador, o final da Comendador Marta, na zona sul da cidade, ele estaria numa área inicial, numa área inicial, uma área encravada. O acesso dele para a avenida, o que muda completamente a configuração dele, inclusive do ponto de vista de mercado, foi feito pelo poder público. Ele pode fazer esse tipo de intervenção? Na verdade, pelo que eu consegui apurar até agora, a área era encravada a poucos metros da avenida, e com a duplicação da avenida ela acabou sendo ficando exposta à avenida. Não teria nenhum impedimento desde que isso não tenha sido feito de uma forma direcionada para beneficiar o empreendedor, evidente. No caso da compensação, o senhor já apontou a questão da regra geral, que a ideia é que essas compensações no plano diretor confrontam com a lei de parcelamento de solo, mas elas acabaram sendo aplicadas a partir da revisão do plano diretor em Bauru em específico, a partir de 2008, e elas viraram uma espécie de mecanismo de cotação de mercado, porque você pega áreas distantes e fica criando critérios de como compensar. Entendo. Isso gera uma outra possibilidade de discussão. Isso gera toda a possibilidade de irregularidade possível e imaginária, porque eu tenho uma área, eu faço um pedido de loteamento que está aprovado há 3 ou 4 anos. Há 3 ou 4 anos aquela área ainda não teria um valor. Acontece que ao lado dela foi aberto um shopping center, por exemplo, algo que valoriza. Então aquela área passou a ser muito valorizada. Eu tenho que avaliar quando? A área, quando pedi o loteamento, depois do loteamento. Que faz uma brutal diferença. Uma brutal diferença, inclusive em sentido contrário, né? Sim. Digamos que eu tenho uma área que era uma área boa, mas acabou tendo uma invasão do lado, a área ficou degradada, coisa nesse sentido. Ou eu tinha um córrego que foi alterado, alguma situação que vai fazer com que nós nunca tenhamos uma correta avaliação efetiva, não do valor econômico propriamente, do preço, não do preço, mas quanto vale aquilo para a sociedade.
Não posso confundir preço com valor, né? Sim. Imaginemos, outro exemplo, se em São Paulo a prefeitura resolvesse vender o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera deve valer bilhões de reais. Com esses bilhões de reais a prefeitura poderia fazer, não sei quantas benfeitorias para o município. Mas agora eu posso dispor de uma área daquela? Então isso qual o valor que aquilo tem para a sociedade? Não é o valor do metro quadrado em si. Qual o valor que aquilo agrega à qualidade de vida do munícipe, das pessoas que moram ali, das pessoas que pagam seus impostos? Quão necessário é aquilo para a qualidade de vida das pessoas? Nós temos no Bauru bons exemplos. O Bosque da Comunidade é um deles. As áreas de lazer ali que nós temos na Nuno de Assis, aquelas quadras poliesportivas perto do viaduto. A prefeitura tem adquirido, para efeito de compensação ambiental, mas pensando no futuro, aí de forma talvez correta do ponto de vista de planejamento, adquirido como compensação, por exemplo, da Avenida Nações Norte, trechos de gleba da chamada floresta urbana, pensando num parque futuro lá. Não tenho dúvida, ou seja, eu não posso, por simplesmente avaliar quanto vale isso hoje. Isso não importa, importa o seguinte, quanto isso será necessário, e se nós pensarmos na cidade a longo prazo, isso acaba não tendo preço, quer dizer, como eu posso abrir mão? Será que o parque ferroviário de Bauru hoje, ali onde são os trilhos atrás da velha estação, em eventual desativação da ferrovia com a construção do anel ferroviário em torno de Bauru para desviar o trânsito ferroviário do centro da cidade, aquilo são áreas que nós não podemos prescindir, aquilo tem que se virar um parque, tem que se virar algo de uso do bem comum. Em razão dessa questão e das outras que o senhor está analisando no dia a dia, vamos pegar alguns exemplos aqui de questões com as quais o senhor está particularmente preocupado. O senhor pediu uma apuração de um levantamento dos 10 últimos anos de outras questões que as pessoas não acompanham no dia a dia, dos chamados movimentos de tráfego, as repercussões que tem um empreendimento, e não só o residencial, quando de sua instalação na cidade. Esse é um problema seríssimo, são um problema dos polos geradores de tráfego. Imaginemos o seguinte, eu tenho um loteamento, quando o loteamento ele é apresentado para o poder público faz a seguinte conta, ali nós teremos uma ocupação de 5 pessoas por lote residencial comum. Sim. Então, todo o sistema viário, todo o sistema de saneamento básico, água e esgoto, são calculados com base nessa situação, nesse adensamento. A largura de rua, tamanho de calçada, tudo isso. O que eu tenho que tomar um cuidado muito grande é que anos depois eu pego 4 casas, derrubo essas 4 casas e faço 40 casas em cima dela construindo um prédio. Então, onde eu teria 8 automóveis, eu passo a ter 60 automóveis. Onde eu passo a ter, 20 vasos sanitários, eu passo a ter 300 vasos sanitários dando descarga, muitos ao mesmo tempo, e tudo isso gera um problema estrutural muito grande. Porque se pensou de uma forma e se executou de outra ao final. Certo? O que nós temos? É necessário que se exija do empreendedor uma compensação por isso. Para que nós tenhamos, o caso que está acontecendo aqui em Bauru, um prédio de apartamento sendo construído numa rua de terra. Quer dizer, agora o município vai ter que ir lá e asfaltar a rua. Aquela rua era de terra porque ninguém passava ali. Agora eu vou ter centenas de carros utilizando aquela área, com um empreendedor que fez o prédio, ganhou dinheiro, cobrou do comprador do prédio e não se deu o trabalho de sequer de ter de acesso a ele. Certo? Aqui em Bauru nós temos alguns absurdos, por exemplo, como o prédio da sede da Justiça Federal na Avenida Getúlio Vargas, a rua do lado é rua de terra. Sim. Mas isso não faz sentido, quer dizer, quantas pessoas trabalham ali, quantas pessoas usam, o empreendedor, que aquele prédio não é do governo federal, um prédio alugado, o empreendedor não foi exigido dele que resolvesse o problema do entorno ali é um polo gerador de tráfego. Então isso tudo é necessário que se diga que é uma preocupação muito grande do Ministério Público. Por quê? Porque ele é um órgão permanente e eu, na qualidade de curador da habitação e urbanismo, eu tenho uma obrigação muito grande
com o município de se evitar que nós percamos a cidade, que nós tenhamos uma cidade sem acesso, sem vias de acesso. Nós não podemos ter o que aconteceu com o Gasparini, o núcleo Gasparini, que foi feito há mais de 30 anos, e até hoje não tem acesso. O acesso dele é pela estrada. Então, se nós temos uma quantidade enorme de acidentes na Marechal Rondon, é porque imagina o cidadão que ele, o único veículo que ele tem é uma motocicleta. Então, ele tem a motinho dele pequenininha, ele coloca o filho na garupa para levar na escola. A única forma que tem que sair do bairro é pela rodovia Marechal Rondon. Aí ele vai disputar espaço com carreta, com caminhão. As pessoas caem, morrem, isso gera um problema emocional enorme para a família, mas gera um transtorno enorme para o município, porque sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega a previdência social. Então, nós temos que entender que a falta de um acesso, a falta de uma avenida, isso gera um peso social infinito. No caso da Rondon, que o senhor cita em particular, com outras questões da chamada rodovia, que acabou cortando uma região importante da cidade, era previsto na origem, por exemplo, as marginais, em boa parte dos trechos, né? Houve uma omissão do poder público, em geral, muito grande, muito grave. Então, o que nós temos? A Marechal Rondon não anda. Ela trava, ela para, ela tem congestionamentos e ela tem um problema enorme. Ela não é uma avenida, ela é uma estrada, é uma rodovia. Então, o que acontece? Eu tenho um cidadão que está indo de São Paulo para Araçatuba, que vai passar para o Bauru. A cabeça dele está a 110 por hora. Os reflexos dele estão a 110 km por hora. A hora que ele passa o trevo da Bauru e Pauçu, ele se depara com o trânsito parado, como se houvesse um acidente. E o sentido contrário é a mesma coisa. O cidadão que está indo de Lins para São Paulo, ou de Lins para Sorocaba, ele sai com a cabeça a 110 por hora, que é o limite da estrada. A hora que ele faz uma curva, de repente ele vê tudo parado. Em contrapartida, o morador de Bauru está com a cabeça a 50 por hora, porque é a velocidade permitida nas vias de Bauru, uma ou outra são 60, mas a maioria delas é 50 por hora. Então ele entra na rodovia a 50 por hora. Ele está andando a uma velocidade inferior à metade da velocidade máxima permitida. Então isso gera todo tipo de acidente, todo tipo de problema. Esse tipo de reflexo ou por outro viés também existe na Bauru e Pauçu, que está em obras de duplicação, inclusive nesse estágio? Ainda não, e a minha preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande para que não aconteça com a Bauru e Pauçu o que aconteceu com a Marechal Rondon. Por quê? Porque a cidade está expandindo para aquele lado, o poder público não exigiu a construção de avenidas, nós sabemos disso, certo? Nós temos 3 acessos. Se eu quiser, eu estou falando ali onde é o estande do tiro de guerra, aquele lado da cidade, tudo aquilo vai ser loteado. Os loteamentos já estão em execução. Teremos milhares de lotes, milhares de automóveis ali. Mas o eixo, só para lembrar das pessoas, do chamado Trevo da Eni até a Bauru Piratininga, pegando o Rio Batalha como referência, é já consolidado o setor de alto padrão para loteamentos na cidade, né? Sim, mas que é onde vai ter essa maior dimensão, adensamento já previsto. E a cidade vai crescer para lá, então eu tenho que levar linhas de ônibus, eu tenho que levar ônibus para as pessoas que vão trabalhar. E detalhe, eu preciso disso já, porque os operários já vão começar a trabalhar naquelas obras desde já. Então eu tenho 3 acessos. Marechal Rondon, a avenida que liga para os vilarejos, que é indecentemente planejada, e a avenida Aiello, que passa na frente do tênis clube, no cemitério de Impê. Que é uma vicinal cortando... Que é uma estradinha. Conseguiram asfaltar uma estrada de terra, lá nós não temos iluminação, não tem calçada, a estrada não é duplicada, não há ciclofaixa, não tem calçado, não tem nada. São esses 3 acessos apenas. O que vai acontecer? Os acessos que serão usados serão a própria rodovia. Então vai acontecer ali o que já acontece na Marechal Rondon. Então a minha preocupação muito grande é que daqui a 20 anos nós não estejamos, que não vai demorar tudo isso, mas que nós não tenhamos essa dependência de questões urbanas municipais das rodovias que são estaduais. Até porque o prefeito, quando eu falo prefeito, o município, não tem como mudar uma placa de trânsito ali na estrada.
eu tenho que pedir para a concessionária vai pedir para a agência reguladora, isso é uma burocracia enorme para trocar uma placa de pare, para mudar para a instalação de um radar ou não. Então, coisas que o município consegue gerir, já que ele é o administrador da cidade, quando eu trato de rodovia não tem essa mesma disponibilidade. Então, isso gera um entrave burocrático que a situação gera um caos urbano. Doutor, para aproveitar a presença do senhor aqui, entre todas as demandas que estão lá, que são numerosas ou em volume mesmo, de número de casos ou pelas próprias dimensões, como é que está a questão das águas virtuosas, que é um outro espaço ocupado na cidade? Águas Virtuosas é um bairro de Bauru, um bairro urbano, que só é servido pela Bauru e Pau Sul, SP225. Sempre foi um problema para os moradores de lá, porque o acesso é pela estrada, não havia um trevo na frente, a quantidade de acidentes ali era espantosa, as pessoas saem das Águas Virtuosas para entrar na estrada, não tem trevo ali, não tem nada, então cortam a estrada, ali é uma descida, e isso é um problema que já se vem há anos. Bom, os dispositivos, ou seja, os trevos que foram criados pela concessionária, um deles foi na entrada dos világios, o outro trevo foi na frente do Lago Sul, e o terceiro trevo deveria ser na frente do Águas Virtuosas. Por uma ingerência política, o trevo foi antecipado 400 metros e ficou na frente do loteamento que será lançado em breve. O que aconteceu com Águas Virtuosas? Ficaram isolados. A estrada foi duplicada na frente da Águas Virtuosas, o será está sendo, porque a duplicação vai terminar no Rio Batalha agora. Ela vai seguir até Ourinhos um dia, mas no trecho que está sendo feito, ela vai terminar no Rio Batalha. Então o que acontece? Os moradores da Água Virtuosa, quando vão, não tem problema, eles vão pela pista e entram no trevo deles ali na entrada do bairro. Quando eles querem fazer o sentido inverso, vir para Bauru, eles terão que sair daqui e, se forem fazer o caminho correto, eles têm que ir até o trevo principal de Piratininga para poder pegar a pista, fazer o retorno e pegar a pista no sentido Ourinhos-Bauru. Acontece que o motorista é como a água, ele sempre escolhe o caminho mais curto. O que vai acontecer? Ele vai andar na pista dupla até a primeira oportunidade de convergir. Vai ser um acidente atrás do outro. Eu estou tratando junto com a CART e com a Artesp no sentido de se antecipar a marginal, um trecho de 400 metros, para ligar o dispositivo, o trevo que já está feito, até o Águas Virtuosas. Então eles voltariam para o trevo por essa via marginal. Essa via marginal, a previsão de construção dela é 2018. Então eu estou tentando com eles, já tive uma boa recepção e acho que isso vai se concretizar, de que isso seja feito imediatamente, o quanto antes. Na hora que acabar a duplicação, essa área esteja pronta. Isso é imprescindível que seja feito. Aproveitar essa informação, quem é do Águas Virtuosas, para tomar informação. O procedimento está em andamento, eu tive várias reuniões já, entrei em contato direto com a Secretaria de Transportes, inclusive, e já há um procedimento instaurado. Eu já pedi um estudo técnico que estava sendo feito de como deve ser essa vicinal. Eu tenho plena convicção que isso vai ser resolvido. Até porque nós precisamos mandar os ônibus urbanos para lá. Então a Endurbe precisa de uma linha de ônibus para servir o bairro, as perus escolares, assim por diante, e não há nada que se justifique a inexistência de um acesso àquele bairro. Vai virar um ônibus rodoviário, mais um intermunicipal quase. Não tenho dúvida, que é o que as pessoas se servem muitas vezes hoje, né? Então são questões que me preocupam muito, porque nós temos que entender que a função do Ministério Público não é administrar a cidade, mas eu sou o curador do meio ambiente, nós somos, o Ministério Público, curadores do patrimônio público, curadores do meio ambiente, curadores da infância e juventude, curadores da habitação e urbanismo. O curador é aquele que cuida, é aquele que tem que olhar
pelo que está sendo feito, exigir que o que seja feito dentro da legalidade e que seja feito sempre visando o interesse público, o interesse social. Nós não podemos perder as nossas cidades. Nós temos hoje, aqui em Bauru, algo que me marca muito, que me preocupa muito. Se nós compararmos com cidades do exterior, como Mendoza, por exemplo, uma cidade parecida com Bauru, na Argentina, a cidade é toda aberta, cheia de vias largas, cheias de parques. A sociedade vive os parques. Mas tudo bem, é outro país, outra cultura. A cidade tem uma expansão fácil, porque ela fica no meio do deserto, ela pode crescer para qualquer lado. Mas se nós compararmos Bauru com Botucatu, por exemplo, quem está chegando, quem está vindo de São Paulo para cá, vê que está saindo um bairro, tem uma avenida enorme, iluminada, pista dupla, calçada feita, que é um bairro que está sendo aberto. Nós fomos para Jaú, que é aqui do lado, nós temos a mesma situação. Os bairros estão sendo abertos, a primeira coisa que é feita é a avenida. A avenida chega, aí o bairro abre. Se compararmos com Ribeirão Preto, então não se diga, mas aí vão dizer que Ribeirão Preto é muito mais rico que Bauru, então isso não seria aplicável aqui. Mas eu digo, o preço do terreno que se vende aqui em Bauru é mais caro do que se vende em Ribeirão Preto. É que a gente faz cotovelos, né? O senhor lembrou ontem na reunião da questão do Meridoto, o maior núcleo da América Latina de 1991. Anos, até hoje eu tenho que andar na contramão para chegar no trevo. Fazer uma saída de 200, 300 metros ali e ninguém faz absolutamente nada. Então me permita o desabafo, se ninguém age, o Ministério Público age. Obrigado, senhor, atualizar conosco as questões urbanas do dia a dia. É um prazer, é sempre uma prestação de contas muito importante. Muito obrigado. Na questão do plano diretor, a regra, se você trocar 5% destinando à área constitucional na própria gleba, evita qualquer discussão sobre as questões de cotação de mercado, por exemplo.